Bom, vamos começar a resolver agora a lista 7, que é sobre entropia. Vamos começar pelo exercício 1. No exercício 1 ele fala o seguinte: um fluido é submetido a um ciclo reversível. Se o ciclo é representado por um diagrama no plano TS, onde S é a entropia do fluido, mostre que o trabalho associado ao ciclo é dado por W igual a integral de T ds, isto é, a área orientada por ele compreendido. Então, o que ele quer, o que ele está falando para a gente? Ele está falando que é o seguinte: geralmente a gente representa um ciclo termodinâmico no diagrama de pressão por volume. E a gente sabe que nesse diagrama de pressão por volume, a área dentro do ciclo é o trabalho realizado pelo fluido. Tudo bem? Pode ser um gás ideal ou não. Bom, agora o que a gente vai fazer é representar o mesmo ciclo num outro diagrama, que é o diagrama temperatura e entropia. Nesse diagrama, a gente também consegue calcular o trabalho como a área. Ele vai ser a área dentro do ciclo. Tudo bem? Vamos explicar isso com calma. Bom, se a gente pegar um ciclo, em geral a gente tem que dU é dQ menos dW, ou delta U é igual ao calor menos o trabalho. Tudo bem? No geral a gente tem essa expressão. Se a gente pensar num ciclo fechado, como a energia interna é uma função de estado, no ciclo fechado, ΔU ou dU é igual a zero. Isso significa que o trabalho é igual ao calor. Tudo bem? No diagrama, uh, no diagrama de temperatura e entropia, a gente sabe que o calor, a gente sabe que a variação de entropia é a variação de calor dividido pela temperatura, isso num processo infinitesimal. Então, ds igual a dq sobre t. Tudo bem? Então, eu posso escrever que dq é tds. Ou seja, o calor infinitesimal num processo é tds. Então, se você tiver uma curva no diagrama de ts e você integra essa curva, ou seja, calcula a área embaixo dessa curva, você vai estar calculando a integral de tds, que é o calor. Tudo bem? Então, a área sobre uma curva no diagrama de T, no diagrama temperatura-entropia, vai dar o calor para a gente. Só que se a gente tiver uma curva fechada nesse diagrama, a gente viu que o calor é igual ao trabalho. Portanto, a integral fechada de TdS vai ser igual ao calor total no processo, que é igual ao trabalho. Tudo bem? Então, uma forma de calcular o trabalho num processo, num ciclo reversível, é calcular a área no diagrama T por S. Tudo bem? Então, o item A pedia para a gente mostrar simplesmente isso, mas o que eu quero ressaltar aqui para vocês é que, mesmo que não seja um ciclo fechado, eu posso calcular o calor fazendo a integral de TdS. No caso de um ciclo fechado, o calor é igual ao trabalho, aí eu calculo o trabalho da mesma forma. Mas essa informação de que eu posso calcular o calor pela área sobre a curva no diagrama TS é bem importante e a gente vai usar ela nos próximos itens desse problema. Tá? Bom, o item B pede para a gente representar um ciclo de Carnot no diagrama TS. Então vamos lá. Aqui eu tenho o ciclo de Carnot no diagrama de pressão por volume. A gente tem duas isotermas, né, que são as curvas 1, as curvas de 2 para 3 e de 4 para 1. Aliás, calma, não, falei besteira. As isotermas são as curvas de 1 para 2 e de 3 para 4. Tudo bem? São as isotermas. E a gente tem outras duas curvas que ligam essas isotermas, que são as adiabáticas. Tudo bem? Esse é o ciclo de Carnot, que foi estudado anteriormente por nós na última lista, na lista 6. Né? O que a gente tem que fazer agora é passar esse ciclo para o diagrama TS. Então vamos pegar aqui primeiro a transformação de 1 para 2, que é uma transformação isotérmica. Se ela é uma transformação isotérmica, na hora que a gente passa para o diagrama temperatura-entropia, deve ser uma reta horizontal dessa forma, né? Onde a temperatura é constante. Então, todos os pontos aqui dessa transformação têm a mesma temperatura. Então, todos os pontos dessa reta têm a mesma temperatura. Então, deve ser uma reta constante aqui nesse diagrama. Já a transformação de 2 para 3 é uma transformação adiabática. Uma transformação adiabática também é chamada de isentrópica. O que significa isso? Se a gente está falando de uma transformação adiabática, essa transformação não tem troca de calor, o calor trocado é zero. Se o calor trocado é zero, a variação de entropia também é zero. Isso significa que sobre essa curva, a entropia é constante. Então, na hora que eu traduzo essa adiabática para o diagrama temperatura-entropia,
a entropia é constante, então vai ser uma reta vertical. Tudo bem? Porque a entropia não varia. A temperatura está variando, porque eu estou indo de uma isoterma para outra, porém a entropia não varia. De 3 para 4, a gente tem novamente uma isoterma, só que agora a entropia diminui. Então a gente vai ter uma curva horizontal, uma reta horizontal aqui com a entropia diminuindo. Tudo bem? A temperatura é constante. E de 4 para 1, a gente vai ter novamente uma adiabática para fechar o ciclo. Então vai ser uma reta vertical aqui com a entropia constante. Tudo bem? Então a gente converteu do diagrama pressão para volume para um diagrama temperatura-entropia. Reparem que o ciclo de Carnot no diagrama temperatura-entropia é um ciclo bem simples, né? A gente não precisa nem integrar aqui, a gente calcula essas áreas por geometria básica. Tudo bem? Bom, o último item ele pede para a gente calcular o rendimento do ciclo de Carnot da parte B diretamente a partir do diagrama TS. Então a gente vai ter que calcular o rendimento desse ciclo usando diretamente ele, sem pensar no diagrama PV, e a gente vai ver que ele é bem mais simples. Por quê? Gente, primeira coisa, o calor de 2 para 3 e de 4 para 1 é zero por definição, são transformações adiabáticas. Uma forma de ver isso é pensar que o calor é a área embaixo da curva. E nas curvas de 2 para 3 e de 4 para 1 a gente não tem área. Tudo bem? Então, a mesma coisa que valia para a transformação isocórica no diagrama pressão por volume, vale agora para a transformação adiabática no diagrama temperatura-entropia. Tudo bem? Então, esses calores aqui são zero, como a gente já sabia. Então, a gente só precisa se preocupar com o calor trocado no processo de 1 para 2 e no calor trocado no processo de 3 para 4. Mas, gente, isso é muito fácil. Por quê? O calor trocado no processo de 1 para 2 vai ser a área embaixo dessa curva. Vai ser a integral de TdS. Só que como a temperatura é constante, ela sai para fora da integral, e a integral de ds é simplesmente ΔS. Então o calor do processo 1 para 2 vai ser simplesmente T1, que é a temperatura dessa curva, né, dessa isoterma, que multiplica a entropia final, S2 menos S1. E isso é um valor positivo, porque S2 é maior do que S1. Tudo bem? Agora, quando a gente for para calcular o calor do processo que vai de 3 para 4, vai ser a mesma coisa, vai ser a integral de TdS. A temperatura é constante, ela sai da integral. Né? No fundo, a gente está calculando a área, que é base vezes altura. Então, T3 é a temperatura que é constante aqui, vezes a variação de entropia. Aqui a variação de entropia é S4 menos S3. Tudo bem? Só que S4 menos S3 é a mesma coisa que S1 menos S2. Só que para eu escrever exatamente como eu escrevi antes, S2 menos S1, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um menos na frente e escrever S2 menos S1. E a gente vê que esse calor é negativo, como a gente já esperava. De 1 para 2 a gente vai ter então o calor da fonte quente, de 3 para 4 a gente vai ter o calor da fonte fria. Beleza? Bom, agora a gente pode ir para a fórmula do rendimento. O rendimento é 1 menos calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. O calor da fonte fria vai ser o módulo do calor de 3 para 4, então a gente toma o módulo, tá? Sobre o calor da fonte quente, que é o calor de 1 para 2. O módulo desse calor, a gente simplesmente elimina esse sinal e fica T3 S2 menos S1. O calor de 1 para 2 é T1 S2 menos S1. Repara que eu posso cortar o S2 e o S1 e a gente chega que o rendimento é 1 menos T3 sobre T1, que é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, que é o rendimento que a gente conhece para o ciclo de Carnot. A diferença é que aqui a gente fez a conta de um jeito muito mais simples do que a gente tinha feito para o ciclo de Carnot. Se vocês não lembram, deem uma olhada no exercício do ciclo de Carnot da lista 6, que vocês vão ver que as contas lá davam muito mais trabalho do que essa conta que a gente fez aqui. Então isso mostra o quão poderoso pode ser a gente olhar para o diagrama temperatura-entropia. Beleza? Então, finalizamos aqui o exercício 1.